Bom, tô viva. I'm live. I'm alive. Eita, professor de inglês, vai. Gente, já não estou mais raciocinando. Hoje é dia 13 de dezembro. Vamos lá. Estudo enviado via WhatsApp e, assim, quentíssimo, né? Cientificamente comprovado que falar é bom para os idosos. Eu vou deixar vocês com essa informação. Música, por favor. Enquanto isso, vou dar um jeito no meu cabelo arrepiado, que eu inventei de lavar e pintar ele ontem à noite. E fui dormir, linda e maravilhosa, com ele molhado. Não que isso vá ter problemas, além de todos os problemas que ele já tem, que ele é um cabelo maltratado, apesar de eu tentar cuidar dele o melhor que eu posso. Mas é isso. É o que temos para hoje, gente. Então, eu tenho que mandar a resposta. Peraí, tem que mandar a resposta para a pessoa que me mandou. Só a título de informação, sim, falar e conversar, né? Falar, você pode falar sozinho. Também dá. Tá bom. Não tem quem conversar, fala sozinha. Tá bom, de boa, não tem problema. Não é um problema, né? Mas também não é uma solução. Não é isso que vai te salvar do Alzheimer, por exemplo. Tá? Até porque, se você tiver que ter Alzheimer, você vai ter Alzheimer. Sinto muito te informar. E eu falo isso porque, enfim, tive casos na família, já vi acontecer mais de uma vez. Por mais que você evite, você consegue retardar o aparecimento. O problema não tá, gente. Aí precisa ser feita uma investigação que eu não sei se já está acontecendo, porque eu ainda não estou inteirada, né? Ainda não estou nessa área, ainda nem entrei na medicina. Então, eu ainda não parei para ler os estudos na área, né, nessa área de neurologia. Até porque eu ainda não decidi minha especialização, não sei nem se eu vou entrar, não tem como, né? Não estou nem pensando nisso ainda. Pensando em qual faculdade que eu vou fazer que me atrapalhe menos. Então, eu não sei se está tendo estudo sobre isso, mas externar sentimentos. O que acontece? Quando você... Quer dizer, são dois lados, né? O benefício de você externar sentimentos começa porque quando você se ouve, às vezes... Já parou para... Tem gente que é ansiosa que faz muito isso, né? Fica pensando mil coisas, e aí quando alguém pergunta assim, o que está acontecendo? Aí você fala, não, nada, não. Não, mas fala, você está com certeza com alguma coisa na cabeça. Aí você fala. Quando você fala, é um negócio muito doido, porque na mesma hora, aquilo te soa tão absurdo e ridículo, que você fala, caraca, por que eu tô preocupada com isso, cara? Sabe? E aí é interessante mesmo você falar com outra pessoa, mas se você não tiver com quem falar, você fala com você mesmo, você externa, você escreve, eu escrevo, né? Então, quando você faz isso, você encara aquilo, porque quando está dentro da sua cabeça,
na verdade, não está dentro da sua cabeça, você que está dentro daquilo ali, é como se você estivesse dentro de uma piscina. Você não está vendo tudo, você não está vendo aquilo, você não está tendo aquela imagem geral do que é isso que você está pensando. Quando você sai e vê, né, ou ouve, no caso, né, você vê, muitas vezes às vezes até tem, e outra, às vezes você está querendo ter uma ideia, né, tá pensando na solução para um problema. Era o José Saramago, né, o José Saramago que falou, né, que você precisa sair da ilha para você ver a ilha, não é isso? Então, às vezes você está com um problema, mas você não consegue ver a solução, simplesmente você está imerso naquele problema. Então, quando você sai, no caso, quando você tira da sua cabeça, né, usando essa analogia aí, essa ideia, você consegue ver a situação como ela, na verdade, é. Como ela é realmente, não como a sua cabeça está criando. E um outro lance legal de você estar falando, né, e de você conversar, principalmente, não é nem por causa de memória. O pessoal fala assim, porque a perda da memória. Gente, a gente perde memória. A gente vai perder. A gente está perdendo agora, nesse exato momento. E eu não digo isso para deixar ninguém triste, não. Mas é simplesmente uma coisa que acontece no nosso cérebro. Toda vez que a gente acessa uma memória, a gente muda ela. Então, se você parar para analisar, a gente perde a memória o tempo todo. A memória original das coisas, a gente já não tem. A gente consegue lembrar de informações específicas, números de telefone, informações de coisas que a gente aprendeu e tal. Agora, lembrar de situações, igual acontece muito, né, com os tiozinhos que ficam batendo papo, aí conta a história da vida, né? Se você criar um banco de dados, né, das histórias que essas pessoas contam ao longo das vidas, e principalmente quando eles chegam na velhice, você vai ver que as histórias vão mudando. E é isso aí, não é porque ele está ficando senil, né? A gente faz isso agora. E aí, quando você conta uma história, tem aquela coisa, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, a gente faz isso, gente, desde que a gente aprende a falar e aprende a acessar a memória. Quer dizer, a gente acessa. Só que cada vez que a gente entra, imagina que você tem, sabe, o Divertidamente, né? Você tem aquele quarto lá cheio das memórias. Imagina que elas estão entulhadas. E aí imagina que você entra e aí você tem que empurrar elas para você acessar. Óbvio que não é assim, tá? Só estou explicando para vocês entenderem por que a gente acaba alterando, né, as memórias. E quem entende de computador sabe também nisso, que assim, conforme você vai abrindo um arquivo, e mesmo que você não edite ele vai quebrando um pouquinho, né? E assim, arquivos muito antigos têm um costume chato de romper, né? Então, você tem um monte de arquivo que, conforme vai passando o tempo, se você não sabe, não modifica e tal, eles vão converter. Então, assim, memórias intocadas, elas somem ou elas ficam esmaecidas. Memórias que são tocadas, elas são modificadas. É uma massinha, ou são as bolinhas lá do Divertidamente, que você vai tirando do lugar e você vai desorganizando a sequência das coisas, alterando informações pequenininhas, mas elas vão se alterar. Às vezes não se perde muito. E aí o que eu estava falando, acontece com algumas pessoas que dizem assim, eu tenho memória fotográfica, eu tenho não sei o quê. Tem. Às vezes acontece, tá? E tem gente que diz que dá para treinar a memória. Dá para treinar a memória de informações objetivas, tá? Tem pessoas que conseguem, e isso eu invejo, né? Pessoas que conseguem recitar poesia de cabeça. Eu vou ler 30 vezes, 300 vezes, 3.000 vezes a mesma poesia e eu não vou memorizar.
Talvez porque eu não queira mesmo, né? Talvez seja porque eu simplesmente não ligo para memorizar. Talvez se eu me empenhasse e fizesse as técnicas lá, de mnemotécnica e pipipipopopó, talvez eu conseguisse. Mas como não é o caso, eu não posso dizer assim, eu não consigo. Eu simplesmente não ligo. Pelo motivo básico de que não importa. É importante memorizar, sim, para algumas situações, em alguns casos. É legal você memorizar as coisas, mas, sabe,